Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Pornografia infantil. 2 pessoas foram presas hoje na Grande BH por suspeita desse crime. A Polícia Civil também prendeu em flagrante 2 homens que se preparavam para entregar 30 quilos de drogas. Especialista afirma que obras da Prefeitura contra danos de chuvas não resolvem os problemas da capital. Brigas entre colegas estão entre os mais de 21 mil crimes registrados em instituições de ensino até outubro aqui no estado. Esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Já o América, falando aí do futebol, perdeu para o Palmeiras e fica mais perto do rebaixamento. E nós também teremos notícias do esporte com a vitória do Atlético e também do Cruzeiro. Estoque de sangue está baixo nos hemocentros e o apelo é por mais voluntários. E no futebol, temos aí o destaque, como eu disse, para a vitória do Cruzeiro e do América. E a gente também tem mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil saiu às ruas hoje em uma grande operação para prender pessoas envolvidas com pornografia infantil, seja produzindo ou consumindo vídeos e fotos. 2 pessoas foram presas em flagrante em Contagem, na Grande BH. Outros 2 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Minas e muitas provas foram recolhidas pelos agentes. Na terceira fase da Operação Luz na Infância, a força-tarefa coordenada pelo Ministério da Segurança Pública cumpriu 69 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil de Minas participou mais uma vez da operação e chegou aos alvos na manhã de hoje. Em Minas Gerais foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. O objetivo da operação é localizar materiais, tanto mídias quanto fotos, e vídeos de conteúdo cena de sexo explícito ou pornográfico com criança e adolescente. Junto com os presos foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos, como computadores, celulares, DVDs e HDs externos, tudo com material relacionado à pedofilia. Tem bastante criança em cena de sexo explícito, tem bastante material apreendido. E agora tem que ser analisado, Porque é possível também encontrar produção, a gente não conseguiu localizar ainda, mas como é muito material, eles têm que ser analisados e verificar se existe produção também. No Brasil, mais de 40 pessoas foram presas, mas a operação também foi realizada fora do país. Com o apoio do governo argentino, por lá foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão. Em maio, a Polícia Civil de Minas já havia participado da segunda fase. Naquela ocasião, 68 mandados foram executados em 32 cidades mineiras, prendendo em flagrante 20 pessoas no estado. Na época, o conteúdo encontrado chocou os policiais. Diversos policiais ligaram aqui para a coordenação que se deu aqui em Belo Horizonte, policiais até emocionados, alguns policiais assim em prantos, porque não acreditavam o que viam, o que localizaram nos arquivos, nas mídias. As investigações vão continuar. Os suspeitos podem ser indiciados por armazenar, compartilhar ou até produzir conteúdo pornográfico envolvendo crianças. 2 suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante hoje em Belo Horizonte. Com eles estavam 30 quilos de drogas prontos para serem entregues. Bruno Ferreira Machado Filho, de 28 anos, e Matheus Marques de Oliveira, de 33, foram presos em flagrante quando se preparavam para entregar 30 quilos de maconha que transportavam neste carro. Iria ser feito uma negociata de uma grande quantidade de drogas que seriam direcionadas ao bairro Santa Teresa. Bruno já tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, no momento da abordagem, Bruno e Matheus conversavam com um terceiro indivíduo que conseguiu fugir para uma comunidade próxima ao bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. Tudo indica que o terceiro era o comprador. Após a prisão, os policiais foram até a casa de Bruno Ferreira e encontraram outras 2 barras de maconha, crack, 170 comprimidos de êxtase e 17 gramas da mesma droga em pó, além de uma balança de precisão. Essa droga provavelmente é do Rio de Janeiro, bairro Santa Teresa, que acreditamos que essa droga seria distribuída. A Polícia Militar realizou hoje uma ampla operação no maior conjunto de favelas da capital. 9 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão foram cumpridos no aglomerado da Serra, na região centro-sul de BH. De acordo com a PM, a Operação Paz na Serra 3 vem trabalhando desde janeiro no local e já conseguiu reduzir em 76% o número de homicídios. Até o momento, uma pistola 9mm foi apreendida. Não há informações sobre presos.
E perto de Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana, a PM fez mais uma grande apreensão de drogas. Os policiais encontraram 300 barras de maconha e uma arma de fogo após uma denúncia anônima. Quando chegaram ao local, os militares tentaram abordar um carro no qual estariam os proprietários da droga, mas os 4 suspeitos se esconderam em um matagal próximo da casa e, mesmo realizando buscas, ninguém foi encontrado. A Polícia Militar de Araporã, no Triângulo Mineiro, apreendeu 12 toneladas de cigarros contrabandeados quando a carreta estava a 200 metros de entrar na fazenda onde a mercadoria seria armazenada. A operação contou com o apoio dos militares do estado de Goiás. Todo o material estava nessa carreta que ficou atolada em uma plantação de soja na zona rural de Araporã, a 130 quilômetros de Uberlândia. Segundo a PM, os cigarros são do Paraguai. 3 mulheres e 3 homens foram presos. Os presos foram encaminhados para a Polícia Federal de Uberlândia. Já o material apreendido foi encaminhado para o depósito da Receita Federal de Uberaba. As chuvas deste ano já causaram pelo menos 5 mortes em BH e a população vive com medo de novas tragédias. As áreas de alagamento oferecem perigo constante e se tornaram um principal desafio para as autoridades. Foram feitas ações preventivas nessas áreas, mas elas não foram suficientes para evitar mortes e muitos prejuízos. A Defesa Civil pede atenção, inclusive com alertas sonoros. Atenção, moradores. Em virtude do acúmulo de chuva dos últimos dias, fico alerta para que, a qualquer sinal de movimentação de terreno, tais como trincas, rachaduras, abatimento de pisos, não permaneçam em suas casas e liguem para a Defesa Civil. Semanas antes do início do período chuvoso, ações preventivas foram feitas em várias partes da capital, como limpezas de bueiros e podas de árvores. Há também obras espalhadas em toda a cidade, como esta aqui nas bacias Túnel Camarões, na região do Barreiro. Um dos objetivos é solucionar as inundações na Avenida Tereza Cristina, uma das maiores preocupações em Belo Horizonte no período chuvoso. A previsão de entrega dos trabalhos por aqui é para junho do ano que vem. O Agnaldo está ansioso pelo término das obras. Ele mora na região há 42 anos e já presenciou muitas inundações. Muita gente teve prejuízo, móveis, veículo também que teve ali problema ali, as casas todas entrou de água ali. Então muita gente teve prejuízo. Alertas, ações preventivas, obras em andamento. Medidas até aqui insuficientes para evitar imagens como estas. Na semana passada, 4 pessoas morreram em decorrência da chuva em BH, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, é preciso um trabalho mais incisivo para evitar novas tragédias. Belo Horizonte já chegou num momento tal que você tem que fazer algumas intervenções pesadas realmente para resolver o problema da drenagem urbana. A drenagem urbana, ela tem que ser vista como um todo, não adianta você resolver problemas pontuais. Ainda segundo o diretor do IBAP-MG, as intervenções feitas hoje podem ficar ultrapassadas por causa da crescente urbanização da cidade. A gente não pode fazer um estudo para fazer uma intervenção visando resolver o problema hoje. Esse estudo ele tem que estar visando resolver o problema até daqui 10, 15, 20 anos para frente, devido ao adensamento populacional e o crescimento urbano. Um deslizamento de terra atingiu 2 carros que passavam pela via principal de acesso para Belo Horizonte, lá na cidade de Ouro Preto, região central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu na noite dessa quarta-feira. Ninguém se feriu. Há risco de deslizamento de uma outra parte da ladeira que segue sendo monitorada. A Defesa Civil de Ouro Preto informou que, por segurança, 10 famílias foram removidas do entorno. A rua Padre Rolim segue interditada. O número de crimes registrados em instituições de ensino até outubro deste ano aqui em Minas é superior a 21 mil, segundo a Secretaria de Segurança Pública. São registros de furtos, ameaças e brigas, como aquela que causou a morte do jovem Luiz Felipe de Souza, estudante do Instituto de Educação. O caso do adolescente Luiz Felipe Souza, que aos 17 anos morreu no hospital após ser agredido pelo colega de escola, Hudson Rangel Gomes Rosa, de 18 anos, reacende o debate sobre violência nas unidades de ensino, que, segundo este especialista em segurança pública, trata-se do reflexo de uma violência da sociedade como um todo. A escola não tem como ser uma ilha de tranquilidade, de paz, numa cidade, num estado, num país que se tornou muito mais violento,
aumentam homicídios, assaltos, estupros, lesões corporais nas últimas 2 décadas. Então, o jovem, o adolescente, em média, ele tende também a incorporar um pouco esse espírito de agressividade que perpassa a sociedade como um todo. Então, ele passa a fazer uso da violência dentro da escola para resolver, muitas vezes, conflitos os mais banais possíveis. Para o especialista, algumas mudanças na disciplina interna da escola podem contribuir para diminuir a violência. Não tolerar nenhum tipo de delinquência, não tolerar a depredação do patrimônio, manter a escola sempre limpa, manter os regulamentos funcionando e sempre aplicando os regulamentos quando houver violação deles. Isso é muito importante. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, só de janeiro a outubro deste ano foram mais de 21 mil ocorrências de crimes dentro de instituições de ensino aqui do estado. A maioria deles, furtos, brigas e ameaças. Maria Aparecida é professora, já trabalhou nas redes particular e pública de ensino. Hoje dá aula na rede municipal. Já foi ameaçada de morte por um aluno. Pediu transferência de unidade. Ela lamenta não haver mais uma hierarquia entre alunos e professores. O professor, ele está completamente desvalorizado. Tudo em primeiro lugar é o aluno, tá? E o professor, ele fica assim desmotivado. Ele fica se sentindo desvalorizado, né? Sem essa autonomia da escola para poder tentar, pelo menos, começar, sabe, a ver um caminho para poder resolver toda essa situação. A professora também critica o fato de alguns pais transferirem para a escola toda a responsabilidade de educar os filhos. A escola, ela está ali com a ajuda da família. Infelizmente, para algumas famílias, essa questão de acompanhar o filho na escola, tem pai, para você ter uma ideia, que ele nem abre o caderno do filho. A Secretaria de Estado de Educação afirma que presta apoio à família do jovem morto, Luiz Felipe, e informa que se empenha para prevenir e enfrentar situações de violência nas escolas do estado. O caso é investigado pela Polícia Civil e o inquérito deve ser concluído na próxima semana. E a preocupante violência dentro das escolas e também no entorno é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Lindenberg, analisa pra gente o que poderia ter sido feito para que se evitasse a morte do Luiz Felipe, 17 anos, dentro de uma escola de Belo Horizonte, depois de brigar com um colega. E olha que o Instituto de Educação foi considerado, algum tempo atrás, um modelo de disciplina, modelo de pedagogia, enfim, aconteceu isso, lamentavelmente. Aí nós temos agora um jovem morto e um outro aí respondendo um processo policial. Veja só, o Sapora disse muito bem, a violência vem de fora da escola. Ela não nasce na escola, ela não é gerada lá dentro, ela vem de fora. Portanto, passa para dentro da escola. Nesse caso, lá do Instituto de Educação, Inácia, a professora também disse muito bem. Quando a família entrega o seu filho para a escola e não mais olha o que é feito. Abre mão, né? Abre mão inteiramente. É como se a escola fosse unicamente a responsável pela educação do seu filho. Não é assim. As coisas não são desse jeito. Não são 2 mundos diferentes. O mundo é um só, tanto fora quanto dentro da escola. Portanto, é preciso que, sim, haja maior rigor, como diz o Sapori. É preciso que haja também, o que diz a professora, uma integração entre a família e a escola, porque senão vai dar o que aconteceu. Esse aluno aí do Instituto de Educação, ele já tinha mais de 20 ocorrências, mais de 20 advertências, e deu no que deu, lamentavelmente. Tomara que não volte a acontecer, né, Lindy? Claro. Obrigada por isso, até semana que vem. Boa noite. E ontem, gente, exibimos uma matéria aqui no jornal que mostrou a situação de pacientes que tiveram o tratamento de câncer suspenso pelo Hospital do Ipseng depois que o equipamento da quimioterapia estragou. Um dos pacientes entrevistados informou que teve atendimento negado no Hospital da Baleia, onde procurou atendimento. Por meio de nota, o Hospital da Baleia confirma que foi procurado pelo Ipseng para acolher os pacientes em tratamento quimioterápico, mas informou que a instituição ainda aguarda o envio dos dados clínicos desses pacientes para que seja então analisado se o hospital tem condições ou não de recebê-los. E depois do intervalo tem o futebol. Você vai ver as vitórias do Cruzeiro e do Atlético e a derrota do América. O atacante Fred foi o grande destaque da goleada do Cruzeiro contra o Vitória na noite dessa quarta-feira. Dos 3 gols da Raposa na partida, 2 foram marcados pelo jogador.
O Cruzeiro tinha apenas 2 titulares em campo, mas foi quem levou perigo primeiro com essa bomba de Lucas Silva. E João Gabriel fez um milagre a queima-roupa neste chute de Patrick Bray, salvando o Vitória de novo. A chegada mais perigosa do time baiano no primeiro tempo foi essa cabeçada de Lucas Ribeiro. Mas logo na sequência, Ezequiel cruzou e Aderlan tentou tirar, mas estufou as próprias redes. Gol contra e 1-0 Cruzeiro. Na etapa final, o árbitro viu toque de mão de Aderlan dentro da área. Pênalti para a Raposa. Fred bateu bem e fez o segundo. O terceiro só não saiu logo porque João Gabriel fez uma série de defesas difíceis e contou com a ajuda do travessão no chute de Ezequiel. Mas com tanta artilharia pesada, não teve como segurar. Patrick Bray cruzou e Fred, mostrando o faro de goleador, fechou a conta. 3-0. O Cruzeiro, mesmo com o time quase todo reserva, fez o dever de casa e com sobras. Com isso, complicou muito a vida do Vitória na luta contra o rebaixamento. A equipe foi brilhante. A partir de amanhã a gente começa a projetar o jogo contra o Flamengo. O campeonato não acabou ainda, né? Tá voltando também Rascaeta, Dedé. A gente vai dar uma repensada, né, a partir de amanhã e colocar com certeza uma equipe muito forte como foi a de hoje. O Atlético também jogou ontem contra o Internacional fora de casa e conseguiu marcar os 3 pontos com a vitória por 2-1. Quem comenta os detalhes da partida é o nosso repórter Igor Calhan. Igor, boa noite. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Igor, já dá para dizer que o Atlético garantiu vaga na Libertadores ou não? Olha, Inácia, ainda não, mas já tem uma notícia boa que afunilou essa briga, né? Porque até então vários times estavam disputando, Santos, Botafogo, e agora eles já estão fora dessa briga. É só o Atlético e o Xará Paranaense. O Atlético Paranaense que está 3 pontos atrás, faltam 2 rodadas, 6 pontos, quer dizer, ainda não está garantido, mas está bem encaminhada. Só para destacar rapidamente, Inácia, que bela, baita vitória do Atlético lá no Sul. O Inter ainda estava invicto no Brasileirão, foi a primeira derrota do Inter em casa, que ainda brigava pelo título. E é bom ter mais uma vitória na caixinha, né? Já o América, gente, que também jogou nessa quarta-feira em São Paulo contra o líder Palmeiras, foi goleado, perdendo aí por 4-0. Igor, o rebaixamento do Coelho já é certo ou ainda tem alguma chance de salvação? Não, olha, Inácia, ainda não é certo, né? A gente falava ainda mais depois daquela vitória contra o Santos, né? Que dava pro torcedor sonhar, só que agora realmente ficou muito difícil, né? Até mesmo por causa do saldo de gols, a derrota foi ruim. Lógico, é aquela história, não seria um bicho de 7 cabeças perder pro Palmeiras lá em São Paulo, mas agora nessa situação realmente está complicando bastante o América. Hoje tem rodada que pode ser decisiva, tem Santos entrando em campo, tem Chapecoense, Sport, concorrentes direto. Então, quer dizer, o América tem que fazer a parte dele nas próximas rodadas e torcer para os adversários, os concorrentes, também tropeçarem. Se acompanha e conta pra gente. Obrigada, Igor. Bom, e você vai ver a seguir, bancos de sangue estão precisando muito de doações. A queda nos estoques é de 30%. A Semana do Doador de Sangue já começou e segue até o dia 30 de novembro. Por todo o estado, estão sendo realizadas ações para estimular mais doações e reconhecer o empenho daqueles doadores mais frequentes. Nós vamos agora conversar com a nossa repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes sobre as ações realizadas em BH e também no interior do estado. Boa noite, Luciana. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Foram celebradas missas, foram celebrados também cultos, Inácia, caminhada, tá? Shows de instrumentistas, cantores. Também teve blitz educativa, tá? E os doadores assíduos, eles chegaram a ser homenageados, foram até mesmo diplomados. Então, várias ações em várias cidades do interior de Minas para incentivar esse ato de solidariedade, a doação de sangue. Já aqui em Belo Horizonte, o Hemocentro pede ajuda, isso para aumentar, então, o estoque dos bancos de sangue. É porque nessa época do ano, o número de doadores cai até 30%. E se falta sangue, isso significa o quê? Risco de vida, não é? Enfim, risco de morte para as pessoas que estão internadas em hospitais aqui na capital e em todo o estado. É o que a gente confere na reportagem a seguir. Há um ano, o pai do Alexandre passou por algumas cirurgias e precisou usar 16 bolsas de sangue. A partir deste momento, o jovem passou a ser um doador voluntário e até hoje não perdeu o hábito. Acho que não só eu, mas toda a minha família, os amigos, né, que gostavam muito do meu pai. A gente tem um momento assim de esperança, né, e de toda a mobilização que a gente vê também. Então é um momento de gratidão muito forte.
Mas, infelizmente, esta época do ano não é muito boa para os estoques dos hemocentros. Normalmente, a quantidade de doadores cai cerca de 30%. A queda no número de doações tem sido ainda mais significativa por causa das chuvas dos últimos dias. A gente já tem, né, devido já à proximidade das festas ainda de final de ano. E nós viemos de feriados muito prolongados. Então, com isso, né, teve muitos acidentes. Nosso estoque, a gente precisou de muito sangue e diminuiu o nosso comparecimento. Então, por isso, mais uma vez, né, você que está aí com boa saúde, né, venha, procure o hemocentro mais próximo e realize uma doação. Para o Francis não tem tempo ruim. Ele doa há 23 anos e já ajudou a salvar quase 200 vidas. Nós estamos aqui próximo do João 23, então é muito acidente, pessoas que precisam. Então o que motivou foi saber que eu estava sendo útil. E para agradecer aos voluntários que não deixam de vir aqui, o Hemocentro da capital está promovendo a Semana do Doador Voluntário de Sangue. Todos os dias tem uma atividade para homenagear aqueles que ajudam a salvar vidas. Lanches, brincadeiras e música foram oferecidos hoje aos voluntários. Adão é um deles. Faz 15 anos que o pedreiro é doador e ele só tem motivos para comemorar. A minha 38ª doação. É um convite que eu faço para todos. Se coloque no lugar de quem está precisando. Se você também pode doar, faça aí o agendamento da sua doação pelo site hemominas.mg.gov.br. E é hora de você programar o final de semana. Confira agora os destaques da nossa agenda cultural. A Luciana Viana já começa com os destaques da telona. Com estreias no cinema, terror em Parque do Inferno. É Halloween e a Hellfest, um parque com jogos e brincadeiras temáticas, chega à cidade onde um grupo de amigos vira alvo de uma caçada e terá que lutar para sobreviver. Drama no premiado Paul. Após a morte da esposa, um pai fica com a responsabilidade de cuidar sozinho do filho autista. Paul, como o garoto gosta de ser chamado, enfrenta dificuldades para ser compreendido e aceito pelas pessoas à volta. E assim se afasta do mundo real ao deixar a mente viajar para um universo de fantasia. E tem ação em Refém do Jogo, quando um ex-soldado americano precisa utilizar todas as habilidades militares dele para salvar uma multidão de 35 mil pessoas em um estádio de futebol. Ele terá apenas 90 minutos para impedir que uma tragédia aconteça. Conhecida pela voz poderosa, Elza Soares, aos 88 anos, ganha um musical com 7 atrizes no palco, que são acompanhadas ao vivo de uma banda composta também só por mulheres. Adriana Calcanhoto volta à capital apresentando o show A Mulher do Pau Brasil, além de canções autorais, releituras e apropriações de músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, Roberto Erasmo Carlos, entre outros. BH também recebe o músico e cantor Otto na turnê que comemora os 20 anos de lançamento do primeiro álbum solo, o Samba pra Burro, e ainda outros sucessos da carreira. Gilberto Gil sobe ao palco do Palácio das Artes com muita filosofia, poesia, reflexões e ritmos variados. Um conceito tropicalista, mesclando a bossa e o rock, o samba e a canção, o pop e o afoxé. A dupla mineira César Menotti, Fabiano e o cantor Mano Walter apresentam a turnê Os Manos. O show, dividido em 3 momentos, conta com 2 solos e um encontro musical de ambos os artistas. Um dos nomes badalados do sertanejo atual, Felipe Araújo, se apresenta no Boteco do Chalé, com muitos hits para a galera cantar junto. Programe-se e divirta-se. E antes do tchau, eu quero te lembrar da nossa parceria. Estamos aqui prontos para fazer matérias sobre os assuntos que estão te incomodando aí na sua rua, no seu bairro. Use o nosso WhatsApp, que é o 31 99 772 7663 e denuncie. Bom, ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.